doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Convido-vos a abrir a Bíblia, Salmo número 71, versículo 18. Você que tem a tua Bíblia, abra no Salmo 71 e o versículo 18. Para os que têm Bíblia, acompanhe na Bíblia. E você que não tem Bíblia, a irmã estará projetando, é a primeira página. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 71, versículo 18. Todos encontraram? O tema proposto nesta noite é o jovem e os perigos do século 21. Ontem nós já estivemos reunidos, já ouvimos a palavra de Deus quanto ao jovem e a sua chamada. E hoje nós estaremos então pensando um pouco a respeito do jovem e os perigos do século 21. Diz assim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 78, a partir do versículo 1, estes versículos que eu estou citando, eu quero que você que tem a Bíblia acompanhe na tua Bíblia. Só os irmãos que não têm Bíblia acompanhem aqui no telão. Salmo 78, abra. Depois nós vamos fechar a Bíblia e vamos acompanhar o que Deus tem a nos falar aqui. Escutai, ó povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lamentação, capítulo 5 e o versículo 19. Abra a tua Bíblia. Lamentação 5 e 19. Mais deste versículo. Glória a Deus. Diz assim: Senhor, tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Amém? Agora você pode fechar a tua Bíblia. Louvado seja Deus. E nós vamos procurar entender aquilo que o Senhor tem nos preparado nesta noite. Glória a Deus. Eu quero já de antemão deixar os meus agradecimentos à juventude e pela honra que nos dão de nos convidar para trazer a mensagem nesta noite, sendo nós o obreiro da casa, sendo nós o responsável por esse trabalho. Isso nos honra muito, e isso é sinal de que esta obra, louvado seja o nome do Senhor, é de Deus,
porque só Ele pode fazer. A confiança não está no homem, está na palavra, e a palavra do Senhor é poderosa. E o irmão que estava cantando aqui juntamente com o conjunto, ele perguntou: quantos creem que a palavra de Deus é perpétua, é eterna, é para sempre? Os irmãos levantaram as mãos. Irmãos, a palavra de Deus é fiel, ninguém muda. A palavra de Deus é poderosa, sabe por quê? Porque é a palavra dele, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito bem, diante do assunto que temos a abordar nesta noite, eu quero na introdução dizer que antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, os irmãos podem acompanhar pelo telão ali aquilo que nós vamos abordar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que considerar duas verdades pelo menos. As gerações vêm e vão, e com elas se vão os seus feitos e os seus caprichos, suas marcas e suas tradições. O que eu quero dizer com isso? Meus amados irmãos, você e eu sabemos muito bem que nós não somos os únicos, e não somos os mais perfeitos, e os nossos costumes da nossa época, o nosso jeito de ser, a nossa cultura não é a única no mundo e nem no tempo que existe a humanidade. Nós sabemos que a maneira como vivemos hoje nem sequer se aproxima, por exemplo, de como viviam os irmãos, nossos irmãos, há, digamos, 2000 anos atrás, 1500 anos atrás. A maneira de se portar, algumas coisas mudaram. Isso é fato, isso é real. Louvado seja o nome do Senhor. As gerações mudam. A Bíblia diz que uma geração vem e outra geração se vai. Aquela geração que vem, ela traz consigo alguns desafios. Essa geração que vem, ela procura se estabelecer no seu espaço, e muitas vezes entra em conflito com aquela geração já existente. Sempre foi assim. Uma geração que vem e a outra que vai. Normalmente essas mudanças ocorrem em um espaço de tempo muito longo. Se nós voltarmos um pouco na nossa memória, nós vamos ver que os mais antigos aqui, para que houvesse uma mudança de costumes, por exemplo, demorava-se muitos anos. Muitos anos. Há pessoas que nasciam e morriam, vinham ao mundo e partiam sem ver mudanças. Esta é uma realidade. As gerações que vinham, elas traziam as marcas da geração passada e mantinham na sua geração, muitas e muitas vezes, as mesmas características daquela última geração. Isso é fato. Muito bem. Mas o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que demore ou não, passe-se muitos anos ou poucos anos, isso muda. Ocorra o que ocorrer, aconteça o que acontecer, as gerações mudam, pensamentos mudam. Uma geração pode ser abençoada temente a Deus, vivendo e guardando exatamente as práticas e as características da geração passada. A próxima geração, guardando também as mesmas características e as mesmas práticas da geração passada, pode ser uma geração rebelde, uma geração de dura serviço e uma geração amaldiçoada e longe de Deus, porque os homens mudam. Mas enquanto elas vêm e vão e levam consigo as suas práticas, a palavra de Deus permanece para sempre, de geração em geração. Aleluia. A palavra de Deus, ela é a mesma sempre, em qualquer situação, em qualquer lugar, aonde, aleluia, houver um ser humano, a palavra de Deus fala ao seu coração, e ela é a única. Glória a Deus. A mesma palavra de Deus falada ao profeta Abraão, ao profeta Moisés e tantos outros profetas, ao profeta Samuel, é a mesma verdade. A palavra tem o mesmo peso ao meu coração, porque ela é a palavra de Deus. Muito bem, meus amados.
os irmãos. Aleluia. Mas nós vamos adentrar um pouco sobre as características de cada geração. Eu falei que cada geração tem a sua propriedade, a sua peculiaridade. A nossa geração, e quando eu digo a nossa geração, eu estou falando daqueles que têm menos de 30 anos. Nós presenciamos, irmãos, uma mudança radical. Nós vivemos a era da informática. Nós vivemos a era da informação. Quem viveu mais de 30 anos ainda se correspondia por carta. Esperava um mês para ir ao correio para procurar se tinha carta para Pitã. Era assim que as coisas funcionavam. Aquele irmão, aquela irmã que morava mais para o interior, se quisesse se comunicar com seus filhos que moravam nas grandes metrópoles, eles esperavam uma carta que era emitida, selada e enviada, ou seja, escrita, selada e enviada pelo correio. E a ansiedade de receber essa carta era tão grande, em que as pessoas iam ao correio e perguntavam: existe carta para a família tal? E voltavam decepcionados quando o correio ou o atendente do correio dizia: não tem nada para esta família. Uma semana depois voltava de novo. Essa informação era assim que se tinha. Quando chegava a pessoa, os fatos já tinham transcorrido e mudados. Tamanha é, meus amados irmãos, a revolução que nós não podemos negar. É que hoje, exatamente o que está acontecendo aqui agora, com a tecnologia que nós temos, nós podemos estar transmitindo ao vivo exatamente este evento aqui para todo mundo. Japão, Estados Unidos, Inglaterra, para onde nós quisermos, nós podemos transmitir ao vivo agora o que está acontecendo aqui. Se eu quiser falar com alguém que está no Japão agora, eu pego o celular, com alguns reais, eu consigo conversar com ele e falar exatamente o que está ocorrendo agora. Nós nos acostumamos com estas coisas e não percebemos essas mudanças. Parece que tudo é normal. Nós vamos se aquecendo e deixa eu fazer uma comparação aqui, meia grotesca, mas vocês sabem muito bem que se você colocar um sapo dentro de uma panela com água fria e tocar fogo embaixo, essa água vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. O organismo desse animal vai também se aquecendo. E ele vai morrer aquecido dentro daquela panela, sem ter reação de saltar fora. Porque as coisas foram acontecendo devagar. E ele foi se adequando àquela situação, sem perceber tal mudança. Agora, se você pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela fervendo, ele nem sequer encosta na água, ele salta fora porque o instinto dele percebe a mudança de temperatura e ele salta logo para fora porque ele percebe a mudança que houve. Nós não percebemos. As coisas estão acontecendo. Há pouco tempo se falava em eu poder ver a imagem da pessoa no celular. Isso era absurdo. Quando vai acontecer isso? Talvez um dia, eu até acredito, com a mudança. Hoje isso é uma realidade. Hoje nós podemos pegar e assistir pelo celular um evento como este. Acessamos a internet no celular. Tudo é normal. Parece que nada está ocorrendo. Irmãos amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos uma transformação muito grande. Uma mudança muito grande. Nós vivemos uma evolução de conhecimento muito grande. Nestes últimos anos, nós fomos marcados pela informação. Entendam o que eu estou dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, meus amados, causou um choque de cultura. Porque nós, os mais antigos, nós não conseguimos acompanhar esta evolução tão grande. É muito comum, nesta noite, para um jovem dominar um computador.
É muito comum um jovem acessar o computador, se comunicar com quantos ele quiser, dominar todos os recursos de um computador. Uma criança que está sentada aqui na minha frente, ela sabe muito mais do que eu. Ela sabe muito mais do que você, muitas vezes. Porque nós, louvado seja o nome do Senhor, não percebemos esta mudança. E deixe-me falar agora aos mais antigos. Nós não percebemos que estes jovens, estas crianças, eles nasceram dentro de uma panela fervendo. Eles não são como nós, que fomos jogados dentro desta panela. Eles nasceram ali, e a água foi aquecendo, e para eles isso é tão normal como qualquer outra coisa. Aquele que nasceu há 15 anos atrás não sabe sequer o mínimo daquilo que nós aprendemos. O que eles veem é o que está atual. Tudo o que eles veem é as coisas que estão ocorrendo. É essa realidade virtual que o mundo oferece. É isso que eles conhecem. E nós, muitas vezes, por estarmos desorientados, despreocupados e sem levar a sério a realidade dos nossos dias, estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos, porque eles vivem uma realidade e nós vivemos outra. Eles se fecham dentro de um quarto e nós sequer sabemos o que está ocorrendo, porque nós não dominamos aquilo. E passamos por quadrados, passamos por tudo, qualquer outra coisa, porque nós não dominamos e eles dominam. E nós não nos preocupamos em sentar do lado deles, dizer: me ensina um pouquinho, deixa eu ver como é que a coisa funciona, eu quero te acompanhar. Irmão, se você não puder acompanhar, se você não te esforçar um pouco, aleluia, o mundo vai absorver teus filhos. Esta é a realidade. Porque são choques de gerações. Uma geração que não aceita, que não quer, que reluta contra, e não percebe que enquanto isso os seus filhos nasceram dentro dessa panela. Os seus filhos estão dentro dessa realidade, vivem essa realidade. É natural a nossa geração relutar contra essa realidade, contra essas informações, contra essa transformação, contra os fatos. Mas temos que nos acordar, porque os nossos filhos estão dentro dessa realidade. E Deus conta com você, pai. Deus conta com você, mãe. Aleluia, para passar um legado para eles, da tua geração. Aleluia. Não impor a eles o teu jeito, não impor a eles simplesmente aquilo que você quer, mas passar a inculcar no coração deles aquilo que Deus quer deles, aquilo que Deus espera deles para esta geração, para a transformação desta geração, para a salvação desta geração nos nossos dias. Aleluia. Cada geração tem os seus desafios. A primeira geração teve os seus, a segunda, a terceira, todas elas. A geração dos nossos pais na fé era uma realidade, e eles foram gigantes, eles foram heróis. Eles marcaram a história, eles venceram, glória a Deus, e sustentaram esse cajado. E agora o que você está fazendo? Aleluia, o que nós estamos fazendo para passar o legado aos nossos filhos, a esta geração presente, para enfrentar os perigos deste século. Você já parou para pensar isso? Você conhece o que o teu filho conhece? Você tem te orientado, você tem procurado entender o que ele está vivendo? Aleluia, o Espírito Santo fala nesta noite. Aleluia, você, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui. Vamos salvar a nossa geração, para que eles possam, aleluia, transmitir aos seus filhos, à geração vindoura, o temor do Senhor. Louvado seja Deus. Os desafios das gerações estão em formar a sua identidade. O que conservar da geração passada? E como se desvencilhar dos vícios maléficos daquela geração? Isso é o que passa pela cabeça desses jovens que nasceram há 15, 20 anos atrás. O que é de bom na geração passada? O que devemos conservar dela? Nada presta. Tudo é passado, tudo é humano. São todos uns quadrados. Nada do que
eles fizeram tem valor. A nossa geração agora é a geração da novidade, é a geração da informática. Nós sabemos tudo. Tudo que eles fizeram é maléfico, nos perturba. Até que ponto? Irmãos, a geração em que vivemos está mal estruturada, está morrendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque está desorientada. A geração que veio, deixe-me ser realista nesta noite, não se preparou, demorou demais para acompanhar a realidade, e os nossos filhos estão desorientados. Esta noite eu convido você a pedir a unção do Espírito Santo e a sabedoria do céu, para salvarmos e passarmos para esta geração o que de bom eles precisam levar para o resto das suas vidas, e passar para a geração vindoura. Glória a Deus, aleluia. Cada geração tem a sua marca. Esta marca é adquirida no seu tempo. A Bíblia nos mostra geração com estigma, geração marcada como geração rebeldes, geração obstinadas, geração de coração inconstante, geração de coração transviado, geração má, geração adúltera. Foram estas as gerações que os nossos pais enfrentaram. Foram dentro destes contextos que os nossos pais viveram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também mostra, glória a Deus, que estes homens transformaram gerações. E Deus pode olhar para a terra e ver geração justa, geração abençoada, geração livre, geração de Deus. E nesta noite eu creio que Deus chamou você e eu aqui nesta noite para nos preparar, para transformar esta realidade, para fazer desta geração uma geração abençoada e cheia da unção do Espírito Santo. Aleluia! 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 Para cada realidade Deus tem os seus chamados. Para cada geração Deus conta com os seus escolhidos, aqueles a quem Ele pode confiar, aqueles a quem Ele olha e diz: você, meu filho, vai transformar esta geração. Aqueles a quem Ele olha do céu e diz: eu tenho lá embaixo os meus queridos, aqueles que vão mudar esta realidade e vão trazer multidões e multidões para os meus pés, para viver na minha presença e para ser uma geração abençoada. Ele chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, uma terra onde imperava a idolatria. Mais de 250 deuses existiam lá. Deus se manifestou para alguém e disse: Abraão, eu te chamo para fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te chamo neste tempo, nessa época, porque eu tenho um plano extraordinário e eu vou fazer de ti uma grande nação. Aleluia. Deus pode contar com Abraão, Deus pode contar com Isaac, Deus pode contar com Jacó, com José, com Moisés, com Josué, com Sansão, Gideão, Jefté, Samuel, Davi, e tantos outros profetas. Eu pergunto nesta noite: Deus tem com quem contar hoje? Deus tem com quem contar nesta noite? Deus tem alguém em quem Ele confie para esta geração? Deus tem meninos e meninas, jovens, valorosos, que possam se apresentar e dizer: eis-me aqui, Jeová, conta comigo. Se você pode dizer, levante a tua mão nesta noite e diga: Jesus, eis-me aqui, eu não estou conformado com esta realidade. Aleluia, usa-me como teu servo, como teu escolhido para fazer a tua obra. Na dispensação da graça, Ele começou com 12, aleluia, 12 que não tiveram suas vidas por preciosas, mas as entregaram, gastaram-se e deixaram-se gastar, ao ponto de serem martirizados para salvar a sua geração. Aleluia, eles foram arrastados, esfolados, decapitados e crucificados, até mesmo de cabeça para baixo. Aleluia, mas honraram o nome que trazia
jovem abençoado que está aqui. Deus conta com vocês para esta geração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os perigos desta geração, quais são? Eu falei para os irmãos que quando vem uma geração, se confronta com a geração passada, e muitas coisas se perdem. Esta é a realidade. As coisas que a geração passada mantinha e cuidava, a geração vindoura vai perdendo o seu contato e vai deixando, e as coisas mudam. E é natural que mude, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo muda. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Aleluia. Tem muita gente morrendo abraçado com coisa humana, porque quer sustentar a qualquer custo aquilo que é humano, aquilo que é natural, aquilo que vai mudar, custe o que custar, vai mudar, porque é natural, é do homem, é coisa nossa. Aleluia. Mas eu creio que nesta noite Deus levanta um exército ocupado e preocupado com a sua palavra. Aleluia. Disposto a pagar o preço necessário pela sua palavra. Satanás se serve dessa situação de confusão. O que eu levo, o que eu deixo, o que é bom, o que é ruim, isso presta, isso não presta, isso serve, isso não serve, isso é besteira, isso não é, isso é verdade, isso não é verdade. E ele começa a trazer uma série de confusão na cabeça dos jovens, principalmente dessa geração nova. Aleluia. E confunde o entendimento, e ele faz com que as pessoas não tenham discernimento em entender o que é humano e o que é divino, e se perdem no pó e passam a se tornar uma geração longe de Deus, porque não prestaram atenção no que significa a palavra de Deus nas suas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Preceitos. Toda geração, toda organização, toda sociedade, ela tem os seus preceitos. Preceitos são regras, são leis. E essas regras e leis, elas podem ser humanas. Nem tudo o que é humano é errado. Muita coisa que é humana e é necessário. Amém? Alguns preceitos são divinos. Aí eu pergunto para vocês: a geração que vem, ela consegue identificar o que é humano e o que é divino? Ou estão no emaranhado sem saber o que estão fazendo? Muitas vezes se comprometendo com tantas coisas, sem poder discernir. Preceitos, meus amados, são coisas que podem ser divinos ou podem ser humanos. O que são preceitos? São leis. Quando eu digo que esta caixa aqui, ela deve ficar aqui, em cima da minha Bíblia, e ninguém pode mudar, eu estou estabelecendo um preceito, eu estou estabelecendo uma lei, estou estabelecendo uma regra. Algum rebelde, alguém que questione isso, alguém que acha que isso não está certo, que essa Bíblia tem que ficar em cima da caixa e não a caixa em cima da Bíblia, ele pode vir até aqui, me convencer ou mudar, sem me convencer, tomar uma atitude atrevida e mudar isso. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se ele fizer isso de forma certa e me convencer, e convencer a todos quantos queiram ver que é melhor botar a Bíblia em cima da caixa, muito bem. Agora, se ele vir aqui e pegar esta Bíblia e dizer, não, o certo é botar aqui em cima, e trocar isso sem pedir para ninguém, sem conversar com ninguém, ele cria a maior divisão e o maior problema. Porque ele está mexendo com um preceito, seja ele humano ou seja divino. Onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer, irmãos, que os preceitos, ou por rebeldia, ou por consciência, ou por qualquer outra coisa, eles podem ser mudados, para o bem ou para o mal. Quebrar regras, o homem quebra, pode sofrer alguma consequência, mas ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso são preceitos.
Deus também tem os seus preceitos. E muitas vezes nós quebramos os preceitos, as regras, as leis de Deus. Agora, a Bíblia, ela não é fundamentada, e aqui é que eu quero entrar no âmago da palavra de Deus. A Bíblia não é fundamentada em preceitos. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela é fundamentada em princípios. Princípios são divinos e nunca são humanos. Princípios não mudam. Princípios ninguém pode questionar. Princípios ninguém diz, é melhor botar aqui ou é melhor botar lá. Princípios, meus irmãos, ou nós aceitamos ou nós estamos perdidos. Princípios não tem questionamento. E é isto que esta geração precisa entender, que princípios são princípios e princípios ninguém muda. Ou nós encaramos esta realidade e passamos a ser uma geração abençoada, cheia de unção e graça, ou passamos a ser uma geração destruída. Os princípios sempre são divinos e imutáveis. E aí, aleluia, ai de quem se insurgir contra eles. Que são princípios, irmãos? Princípio é aquilo que Jesus diz assim: não pode. Por exemplo, não pode uma árvore boa produzir fruto ruim. É o princípio da frutificação. Deixa eu perguntar para você. É o primeiro princípio que eu quero tratar aqui. Você já viu uma parreira ou uma videira, como queiram, produzir laranja? Alguém conseguiu fazer com que uma laranjeira produzisse uva? Mas quem sabe se tentar, a gente dá um jeitinho. Quem sabe, irmãos, lá em casa, a minha laranjeira, eu vou fazer, a partir de amanhã, eu acho que está errado produzir laranja. Eu vou fazer com que ela produza uva. Será que nós conseguimos? Porque é o princípio da frutificação. Aleluia, a laranjeira produz laranja. E Jesus diz assim, não pode. Aleluia, louvado seja Deus, uma árvore boa produzir frutos ruins. Isso é o princípio que nós precisamos aprender. Ou nós estamos na luz, ou estamos nas trevas. Aleluia, não tem como manter as trevas quando tu liga a luz. A luz dissipa as trevas. Você está entendendo? Isso é princípio, meu jovem. Não tem como mudar. Não tem como, você não consegue manter a escuridão quando você liga uma luz, uma lâmpada. A lâmpada dissipa as trevas. Eu quero dizer para você, ou a luz do teu coração e as trevas foram embora, ou há trevas e você está perdido e enganado. Aleluia, nesta noite eu quero que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa vida. Louvado seja Deus. Princípio de autoridade. Vivemos em um mundo, irmãos, em que parece que a nossa geração passada, ela passava o laço, né? Ela pegava, a autoridade era cara feia. A autoridade era cara feia, até facão na mão. Não fazia nada, qualquer coisa, o laço pegava. Quantos aqui apanharam de laço do pai aí? Pode levantar aí. O laço pegava. Agora, perguntar para vocês batem nos filhos como os pais batiam? Quem é que bate exatamente como o teu pai fez? Esta geração abriu mão. Ela abriu mão das práticas daquela geração passada. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo, irmãos? Só que Satanás se aproveitou disso para dizer que não precisa corrigir. Uma coisa é a violência, outra coisa é a correção. Aí hoje o filho bate na cara do pai, bate na cara, não faz nada não, porque aquilo é para assim, irmão, princípios são princípios e não muda. Ou você educa o teu filho conforme a palavra de Deus, inculca na sua cabeça a palavra de Deus, aleluia, senta com ele, mostra o caminho da verdade, ou você está perdido. Uma coisa é abrirmos mão daquilo que está errado, outra coisa, meus queridos irmãos, é nos perdermos e perdermos a consciência daquilo que Deus estabeleceu, e só vamos entender conhecendo a sua palavra.
Aleluia. Estamos vendo dias, irmãos, em que 2 Pedro capítulo 2, versículo 10 diz que nestes dias, nesses últimos dias, se insurgiriam contra autoridades. Estamos vivendo uma verdadeira epidemia de violência. Não existe mais autoridade pública que controle. E ninguém entende por quê. Como é que pode? É violência daqui, violência de lá. E procura agora, estão fazendo o quê? Produzindo cartazes para orientar o cidadão a se cuidar. Não é uma repressão à violência. Tem que orientar o cidadão a se cuidar, porque ele é culpado de ser assaltado agora. Se ele passar no escuro, ele não tem mais liberdade para passar lá. Porque a violência tomou conta, ninguém percebe. Sabe por quê? Quebraram o princípio da autoridade. Lá dentro de casa, ninguém considera mais ninguém. Ninguém respeita mais ninguém. Os obreiros da casa do Senhor, um homem qualquer, ninguém respeita. Parece que não. Mas eu quero te dizer uma coisa: princípios são princípios. Deus estabeleceu as autoridades espirituais. Deus estabeleceu autoridades delegadas. E aqueles que as respeitarem serão abençoados. E aqueles que se insurgirem contra elas serão destruídos, custe o que custar. Porque contra princípios não se insurge e não se questionam. Ou Deus está no negócio, não está. Com Deus não tem meio termo. Aquilo que é de Deus, meus queridos irmãos. Aleluia. O segundo perigo, eu falei sobre o primeiro, é de se perder. Já vou terminar. É de se perder e não entender o que é algo da geração humana e o que é divino. O que é um mandamento divino, o que é um princípio divino e o que é um preceito. E o segundo, meus amados irmãos, perigo desta geração é de se render às circunstâncias, pensando que esta geração não tem mais jeito e agora nada mais se pode fazer. Eu tenho presenciado muita gente dizendo assim: nós estamos vivendo os últimos tempos. Agora Deus não... irmão, Deus, na igreja não tem mais poder de Deus. Por quê? Porque esta geração, esta época que era do pecado, a Bíblia ainda até usa a Bíblia para dizer, porque nos últimos dias a Bíblia diz que se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos esfriará. É o amor desse jeito, tem que se cumprir. É a palavra de Deus, não tem mais jeito. Deus, misericórdia. Não tem mais o que fazer. As juventudes estão sendo dominadas pela droga, não tem mais o que fazer. O crack está matando, não tem ideia, é o que eles escolheram, não tem mais o que fazer. Esta geração, a violência tomou conta, não dá mais para fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, você foi chamado para salvar esta geração. Aleluia. Não a do teu avô. Esta é contigo. Esta geração é com vocês. A passada foi comigo. As outras foram dos nossos pais. A outra geração do nosso avô foi dele. Eles se colocaram na presença de Deus. Essa é com você. Esta geração é contigo. Em primeiro lugar, aleluia, nada está perdido se você se posicionar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, estou à tua disposição. Aleluia. Aleluia. Segundo, o Senhor ainda não encerrou a sua conta. Ele ainda não passou a régua. Esta geração precisa de salvação. Ele escolheu você para salvar esta geração. Esta geração em que nós estamos vivendo, esta geração da informática, essa geração, meus queridos irmãos, da informação, esta geração corrompida para muitos, esta geração que aos olhos humanos não tem mais jeito. Esta geração, jovem, que eu estou falando, esta geração cuja violência tomou conta, esta geração em que o crack domina os jovens, esta geração em que as famílias não têm mais autoridade, é esta geração que Deus confiou em tuas mãos. Entenda nesta noite, você não é qualquer coisa, aleluia, você é um escolhido para esta geração. Portanto, receba nesta noite a unção do Espírito Santo na tua vida, porque Deus conta com você para salvar esta geração. É com você, aleluia. Levanta-te nesta noite com autoridade
Aleluia. Deus, meus queridos irmãos, não vai mandar anjo. Jovens abençoados que estão aqui nesta noite me ouvindo, Deus não vai mandar um anjo para salvar os teus colegas de serviço, ou de escola, de faculdade. Não virá um anjo falar com eles. Aleluia. O Senhor Deus conta com vocês. Será que existe alguém que Ele possa contar? Será que Deus, olhando para cá nesta noite, Ele pode ver alguém, aleluia, com o coração disposto, amante da sua palavra, alguém que diga: Senhor, eu sou teu, minha vida é tua, como canal de bênção para esta geração. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem coisas novas para você. Ele não precisa repetir milagres. Não pasmes e não te espantes, jovens abençoados. Você pode olhar para o passado, aleluia, e dizer que antigamente Deus fazia. Eu vejo muita gente dizendo assim: não, porque antigamente Deus operava, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus curava, Deus fazia. Antigamente, aquela igrejinha, que saudade daquela igrejinha. Glória a Deus, aleluia. Nós entrávamos, irmãos, aquela igrejinha, azulzinha, de madeira, o chão todo furado, nós dobrávamos nossos joelhos e Deus se manifestava. Oh, que coisa linda, que saudade. Aquele tempo, sim, era o tempo que Deus operava. Parece que Deus mudou, Deus não opera mais. Não tem mais como fazer nada. Eu quero dizer para você, eu tenho uma notícia bem ruim para te dar. Aleluia. Aquela igrejinha não existe mais. Aquela igrejinha de madeira, chão furado, aleluia, aquela igrejinha em que nós se alegrávamos não existe mais. Aleluia. No lugar dela foi construído um templo muito mais bonito que este, quem sabe. Aleluia. Dentro daquela igrejinha existe, quem sabe, um retro pro, um data show projetando os hinos para que a igreja cante. Ou você encara esta realidade e salva a geração que nós vivemos, ou nós vamos ficar perdidos, aleluia, pensando nas coisas que aconteceram. Eu quero dizer para você, Deus tem coisas novas para nós. Deus tem milagres para nossa vida. Deus tem uma obra extraordinária para este tempo. É para esta igreja, é para esta juventude. Não é para a passada, é para hoje, é para hoje. Isaías 43, versículo 18. Mas agora o Senhor Deus diz a seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. 19. Pois vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto, e farei com que as estradas passem em terra seca. Aleluia. 20. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais, pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pela terra seca, para dar de beber ao meu povo escolhido. 21. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Esta geração Deus conta, aleluia, para fazer coisas novas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jovem que me ouve nesta noite, esta geração que nós vivemos, marcada pela desconfiança, marcada pelo medo, ninguém confia mais em ninguém, todo mundo quer lograr todo mundo, a corrupção tomou conta. Eu não posso levar ninguém para dentro da minha casa, eu levo alguém para prestar um serviço, eu fico todo desconfiado, porque esta geração é assim. Não dá para confiar em ninguém. Aleluia, vivemos desconfiados de tudo, marcados pelo medo. Ninguém anda mais na rua. Quando anda pelo meio, porque está com medo de tudo. Lá na sua casa está tudo cercado, ninguém se dá conta disso. Nós vivemos em prisão, porque vivemos a geração do medo. Aleluia, marcado pela solidão. Tem muita gente que pensa que diante de tanta informação isso não existe. Tem muitas pessoas, e talvez eu esteja falando para uma delas aqui nesta noite, em que mesmo diante dessa situação não tem amigos,
não tem com quem conversar, não tem com quem trocar qualquer entendimento. Ele vai para a frente de um computador, se fecha e fica falando sozinho ou tecendo sozinho, com uma máquina em solidão. A Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra a sabedoria. Esta é, meus queridos irmãos, a realidade do nosso mundo. Esta é a realidade do século 21. Tem vidas em solidão. É a época em que mais existe, meus queridos, a depressão. São pessoas morrendo deprimidas porque a solidão tomou conta da face da terra. É esta geração que nós estamos vivendo. É como um deserto essa geração. Essa geração são como animais selvagens, violentos, matam para se defender, matam o que vem pela frente, não dá para confiar em ninguém. Parece que nós não temos confiança nem na própria autoridade. Quando nós sofremos alguma coisa, nós relutamos para até registrar a ocorrência. Esta é a realidade desta geração, meus amados irmãos. São como chacais. Chacais é um animal com corpo de cão, cabeça de lobo, e que se alimenta de restos mortais, e que andam em grupos à noite. Esta é a geração que nós vivemos. Uma geração, meus queridos irmãos, permitam-me dizer, mas imunda, que até falar algumas coisas que acontecem dá vergonha. São como avestruzes, que dá vontade em muitas vezes colocar a cabeça num buraco para esconder da realidade. O corpo fica todo exposto, mas importa esconder a cabeça, mesclar, esconder alguma coisa. Tudo está à mostra, procuram se esconder de forma inevitável, não tem como. É a geração que nós estamos vivendo. Se ocultam em peneira, se escondem atrás de coisas que não vão lhe esconder nem ocultar nada. É a geração que nós vivemos. São como terra seca. Mas a palavra de Deus nessa noite diz para você, jovem que está aqui: esta geração Deus entregou nas tuas mãos. Esta geração Deus entregou nas tuas mãos e te chamou e disse: vai, meu filho, salva esta geração. Ela está nas tuas mãos para fazer o que lhe apraz. Ou você toma uma posição nesta noite. Aleluia. Deus conta com você. Deus conta com você. É a única maneira deles serem salvos, de Deus mudar. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é puro e verdadeiro. E Ele conta conosco aqui. Quantos soldados aqui estão? Quantos que podem levantar a sua mão e dizer: Jesus, Tu sabes do meu coração. Estou na Tua disposição nesta noite. Quero que a Jane passe aqui e vai cantar um hino. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto ela canta, você vai passar aqui na frente. Louvado seja Deus com um novo propósito de adoração, de servir a Deus nesta geração, porque Deus conta com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, irmão, Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para a tua vida. O diabo já disse que acabou tudo. O diabo já disse que não tem mais jeito. Aleluia. As circunstâncias que você teve que enfrentar, as circunstâncias da tua vida, passou a régua e disse: ó, não tem mais, é isso aqui mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem coisas novas para você. Não te prenda às circunstâncias desta vida. Levanta a tua cabeça. Deus tem coisa nova para você nesta noite. Geração abençoada. Aleluia. Este século, esta era, aleluia, esta situação, Deus coloca nas nossas mãos, meus amados irmãos. Eu faço um pouco, aleluia, o motivo. Eu chego para o jovem e digo: o que eu disse hoje é com você. Aleluia, vamos lá, meus queridos. Aleluia, temos em nossa volta uma geração, ou uma nuvem grande de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo. E eu vejo, irmãos, como se eles estivessem dizendo assim para nós: vai lá, Pita, vai lá, é a tua vez agora. Eu olho para José, eu olho para Moisés, eu olho para os meus irmãos do passado, eu olho para Paulo,
E eu consigo ouvir Paulo dizendo assim: vai lá, Pitã, é contigo. Aleluia. Esta vez é com você. Oh Deus. Aleluia. Olha o teu nome, Jesus. Aleluia. Vai lá, irmão. Eu vejo como se ele estivesse dizendo: vai lá. Nezé, agora é a tua vez. Vai lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo o céu parado. Eu vejo o céu parado olhando para cá. Aqui para Salomé, dizendo, os anjos olhando, dizendo: vai lá, é com vocês. É com vocês. Deus da glória. É com vocês. É com vocês. Vai lá. Vai lá, Pedro. Vai lá, João. Vai lá, levanta a cabeça. É com vocês nessa noite. Vai lá, jovem. Vai lá. É com vocês, geração. Esta geração está nas nossas mãos. Eu quero chegar um dia lá no céu. Eu quero chegar lá, meus queridos irmãos. Eu quero rever os meus irmãos que doaram as suas vidas, que entregaram as suas vidas, e dizer: eu também, Paulo, eu também, Pedro, eu também, Tiago, eu também estive à disposição da minha época, eu também marquei a minha geração, eu também marquei a minha história, eu também marquei a minha história.